Olá pessoal, hoje vamos falar então um pouco do classicismo, lembrando que esse aí é o meu projeto, de literatura. A primeira parte falamos aí do trovadorismo, né? Falamos lá do contexto histórico e tudo mais. Depois, as senhores feudais e tal. Agora vamos falar um pouquinho do classicismo. Tá? Lembrando que o intuito aí é botar aí, falar um pouco do contexto histórico, certo? E depois na segunda parte eu vou estar falando de algum autor que eu escolhi, que tenha sido importante para o movimento, né? Pra gente estar conseguindo salientar aí as coisas. Botar a matéria aí. Então vamos lá. Classicismo, né? Foi um movimento artístico surgido no contexto do Renascimento, sendo um contraponto à arte produzida na Idade Média. Então, movimento artístico surgido no contexto do Renascimento, muito importante. A contraponto à arte produzida na Idade Média. Tá? Inspirado nas ideias da cultura greco-romana. Os artistas estavam conectados à estética classicista e cultivavam o antropocentrismo e o equilíbrio formal. Então, o antropocentrismo já está sendo característica aí em outros movimentos. Né? Lembrando que antropocentrismo é o homem no centro de tudo, né? Do pensamento filosófico. E inspirado nessas ideias aí, né, greco-romanas, nesse caso, conectados a essa estética classicista, que a gente vai ver que é uma estética mais, né, uma arte mais detalhada e tal. Tá. E procurando aí sempre o equilíbrio formal, muito importante. Tá, pessoal? Então, o classicismo foi um movimento cultural que fez parte do Renascimento europeu durante os séculos XV e XVI. Então vale salientar ali que ele fez parte do Renascimento europeu, certo? Como o próprio nome aponta, a proposta do classicismo era um retorno às formas e temas da antiguidade clássica, ou seja, Grécia e Roma antigas. Tá? Então, o próprio nome diz ali classicismo, retorno às formas e temas da antiguidade clássica, né? Classicismo, antiguidade clássica, Grécia e Roma ali, tá? Também aí o contexto aí, o século XV e XVI, fez parte do Renascimento. Então são alguns temas aí, alguns aspectos importantes para a gente estar fixando. Tá? Ok? Então, a valorização da antiguidade clássica como padrão por excelência do sentido estético. A arte classicista procura a pureza formal, o equilíbrio, tá? Então, é isso, é uma arte mais detalhada, né? Em busca ali de um maior equilíbrio, certo? Da excelência. Então é isso, é essa valorização aí das antiguidades clássicas, como já diz o nome classicismo.
como padrão por excelência do sentido estético, certo? Essa arte aí classicista procura a pureza formal, o equilíbrio, né? Então tem sempre esse aspecto aí, ó, pureza formal e equilíbrio, juntamente com a excelência do sentido estético. Muito importante, vale muito a pena salientar. Então, o classicismo é o nome adquirido à literatura que foi feita no contexto de vigência do Renascimento, movimento amplamente artístico, cultural e científico que ocorreu no século XVI, com influência na cultura clássica greco-latina. Então, sempre vale a pena estar retomando o que eu estou falando, destacando novamente alguns pontos para fixar melhor. Então, movimento amplamente artístico, cultural e científico, certo? Então, uma revolução, né? É uma revolução que traz a clássica, né? Retoma o clássico na sua melhor performance e detalhes e tudo mais, né? Então, amplamente artístico, cultural e científico, com essa influência grande da clássica greco-latina, né? E podemos perceber que o Renascimento está sempre envolvido aí, né? Porque fez parte deste período, desta vigência. Então, um contexto histórico, né, pessoal, que eu gosto de salientar. Meu projeto tem esse intuito aí de falar um pouco do contexto histórico, para a gente estar se situando aí no espaço-tempo. E posteriormente, ali na parte 2, eu vou falar um pouco de algum autor aí que teve importância aí para a época, né, do movimento. Aí eu vou falar um pouco da bibliografia do autor e apresentar no mínimo aí um poema ou algo de um contexto dele, né? Então, o surgimento do Renascimento foi marcado por diversos acontecimentos, como as navegações e os descobrimentos no final do século XV. Então, as navegações, né? Navegações teve um grande impacto aí, certo? O surgimento, tá. A formação dos estados modernos, a reforma protestante em 1517, a revolução comercial iniciada no século XV, o fortalecimento da burguesia comercial, dentre outros acontecimentos que agravaram o declínio da Idade Média, ocasionando a origem da Era Moderna. Então, o que aconteceu, né, na Idade Média para ter esse declínio, né, como a gente já viu anteriormente em outros slides, em outros movimentos, né, se criou a burguesia e com isso o pessoal começou a sair do campo para ir para as cidades, né, surgimento de indústrias, fomentação do comércio, né, fomentação das navegações marítimas, né. Então isso aí foi acabando que o pessoal começou a sair do campo e ir para as cidades e com tudo foram surgindo os movimentos, né, novos movimentos. Então é bem importante, pessoal, esses orientar isso daí para vocês terem noção, né, se localizarem no espaço-tempo. Então, desde o final do século XIII, aí tá, o interesse pela cultura clássica já vinha acontecendo. Então podemos ver que esse interesse já vinha bem antes, né? Pela cultura e pelo interesse às clássicas, né? Escritores intelectuais, chamados humanistas, liam e traduziam autores latinos e gregos.
Então, né, já vimos o movimento trovadorismo no primeiro momento, vimos o humanismo e agora estamos vendo o casticismo. E aí a gente pode ver que eles se linkam, né, na história, no caso. E o interesse pela clássica também podemos ver que já vinha bem antes, né, pessoal? Como mostra aqui no slide. Então, e os humanistas já, né, liam, traduziam autores latinos e gregos, tinham interesse, certo? Então, Dante Alighieri, né, autor da Divina Comédia, que é uma grande obra, certo? Criou a medida nova, que é nada mais nada menos que um modo de se fazer poemas a partir de versos decassílabos, pondo para trás as redondilhas medievais, que passaram a ser categorizadas como medida velha. Então, Dante Alighieri teve essa grande importância, certo? Esta grandiosa obra aí, que é a Divina Comédia, que ele fez, criando essa medida nova e esses decassílabos, o que tornou a medida velha as redondilhas medievais. O poeta italiano Petrarca se tornou destaque na composição de sonetos ao publicar 350 poemas. Veja bem, 350 poemas. Então, o italiano Petrarca se tornou destaque na composição de sonetos ao publicar 350 poemas. A maior parte sonetos em seu Cancioneiro, que é uma grande obra também, né? Porque, né, compõe esses 350 poemas. Então a gente vê que são pessoas aí de peso na história, né, de importância. Não é à toa que estamos estudando eles. O soneto italiano, difundido por Petrarca, é uma forma fixa que consiste de 4 estrofes dispostas da seguinte forma: a primeira e a segunda possuem 4 versos, a terceira e a quarta 3 versos. Tá? Então a primeira e a segunda 4, a terceira e a quarta 3, certo? Petrarca, nesses sonetos, cantava o amor platônico, resumindo ao plano das ideias. Então, aquele amor platônico resumido ao plano das ideias por Laura, sua musa. Então, ele fazia em cima de uma musa, né, seus sonetos, que era a inspiração para ele na época. Boccaccio enfatizou-se pela escrita da obra em prosa intitulada Decameron, séries de narrativas curtas e picantes que retratavam criticamente a realidade europeia. Então, né, Petrarca se inspirava na sua musa, Laura, né? Depois ali Boccaccio enfatizou pela escrita da obra em prosa intitulada Decameron, séries de narrativas curtas e picantes. Interessante isso, né? Curtas, narrativas curtas. Aí um toque de picante que retratavam criticamente a realidade europeia. Então eles usavam desse artifício também para fazer críticas, né? Então, um rapaz muito inteligente para a época. Essas mudanças iniciadas pelos humanistas do século XIII foram fortificando-se e, gradualmente, trazendo o clima ideal para que, no século XVI, viesse o classicismo, tá? Então, por isso, a importância de a gente estar estudando os movimentos na ordem, né?
Primeiro vimos o travadorismo, o humanismo e agora o classicismo. E ao estudar agora o classicismo, estamos vendo que o humanismo, né, teve importância para o classicismo também. Por quê? Porque ali, ó, iniciadas pelos humanistas no século XIII, então foi iniciado lá atrás, né, perante este século XV. Foram fortificando-se gradualmente, trazendo o clima ideal para que no século XV viesse o classicismo. Então não é algo de ontem, né? Esse movimento já foi tendo suas raízes lá no passado. Então, pessoal, esse grandioso movimento artístico surgiu em um contexto histórico de muitas transformações sociais, econômicas, culturais e religiosas. Momento em que a fé medieval foi substituída pela razão. O cristianismo pela metodologia greco-latina e o teocentrismo pelo antropocentrismo. Então, a gente pode ver, né, que já disse anteriormente em outro momento, mas razão foi substituída pela razão, fé pela razão, né? Porque antigamente era tudo muito pela fé, né? Isso acontece pela fé, era tudo pela fé. Até que esses movimentos começaram, né? Não, tem uma razão, tem uma ciência, né? Tem um estudo. Não é somente porque Deus quis, né? Por exemplo. Então, foi um pensamento que foi mudando ao longo dos séculos, né? Também não foi do dia para a noite. Esses pensamentos foram se moldando conforme o tempo foi passando, influenciado por diversos movimentos. O que foi muito interessante, né, naquela época, porque tudo que é novo é, de certa maneira, negado, né, de início, até que tem uma resistência por parte do movimento e depois se torna o que se tornou, né? E o teocentrismo pelo antropocentrismo, né? Ou seja, né, em vez de Deus ser o centro de tudo, agora o homem é o centro de tudo, o centro do pensamento. Então olha que mudança drástica, né? Principalmente para a igreja, né? O impacto que não que deu neles. Que a igreja sempre gostou de ter o poder em suas mãos, né? E quando o homem começa a querer mudar isso, tá? O homem medieval se voltava essencialmente para as coisas do espírito. Já o homem do século XVI, sob as ideologias do classicismo, voltou-se para a realidade concreta e confiava em sua capacidade de dominar e transformar o mundo que o rodeava, que o norteava. Então é um pouco do que eu estava falando anteriormente. O homem medieval, coisas do espírito, né, da fé, uma mente muito fechada, vamos dizer assim. E com essas novas ideologias aí do classicismo, que algumas já vinham do humanismo, voltou-se à realidade, né, concreta e acreditava em sua capacidade, ou confiava, né, de dominar e transformar o mundo que o norteava. Então, o que aconteceu, né, pessoal, foi que foi quebrado aí alguns paradigmas, né, naquela época, certo? Foi quebrado alguns paradigmas. Então, vou falar um pouco aí das características do classicismo e vai ficar, vamos ficar, acho que em características do classicismo na primeira parte. Depois eu pausar o vídeo e o segundo vai ser a bibliografia dos autores que fizeram importância para essa época. Então vamos lá, pessoal. Como características principais em relação à sua temática, temos a idealização amorosa,
o que se dava a partir do cultivo do neoplatonismo. Então, né, essa idealização amorosa é bem presente, tá, pessoal? A superioridade da razão. Aqui a gente já vê um grande impacto, né? Superioridade da razão como uma inspiração humanista, né? Advinda da crença na ciência. Então, como eu disse, né? O classicismo também tem características aí do humanismo, como essa influência aqui, né? Superioridade da razão como uma inspiração humanista advinda da crença na ciência. É como já disse anteriormente, que antigamente era tudo muito baseado na fé. Até que veio os humanistas e começou, não, né, ciência, razão, né, vamos começar a pensar, isso aqui aconteceu por tal motivo e tal. Foi mudando isso aí, foi mudando esse pensamento já naquela época. E o classicismo puxou essa essência também para este movimento, né, que foi muito importante. Concretizou bem forte o conhecimento do paganismo, influência da cultura greco-romana. O paganismo, né? Pagão. Isso tem origem da igreja, né? Chama as pessoas de pagão. As pessoas não eram batizadas, mas vamos ver posteriormente, certo? Só queria salientar isso para estar enfatizando aí que a igreja sempre querendo ser detentora aí do poder, né? O que conseguiu por muito tempo. A valorização do antropocentrismo, certo? Tinha o teocentrismo, né? E agora o antropocentrismo. Então tem essa valorização. E tem o homem sendo visto como o centro do universo. O que foi ao contrário à crença teocêntrica, teocentrismo teocêntrico, que vigorou na Idade Média. Então a gente vê que esse movimento puxa muita coisa lá do humanismo, né, pessoal? Porque o antropocentrismo já vinha com o humanismo, né? Tentando quebrar essa hegemonia da igreja. Que tinha esse teocentrismo, né? Deus acima de tudo, agora era o homem no pensamento filosófico, o centro do universo. Então foi uma grande mudança e teve grandes impactos para a igreja. Isso com certeza não foi bom, né? Porque a igreja estava perdendo ali um pouco do poder intelectual, vamos dizer assim. Mas para o movimento e para todos foram muito importantes, porque abre novos horizontes de pensamento, né? Não fica com aquele pensamento fechado. Só um momento, pessoal. Então, pessoal, falamos aqui das características do classicismo, né? Classicismo. Falamos aí um pouco do conhecimento do paganismo, influência da cultura. Então, parei aqui, né? Falando em antropocentrismo. Depois, o desenvolvimento de uma perspectiva universalista acerca da realidade. Então, vale bem a pena ressaltar que era uma perspectiva universal, tá? Acerca da realidade. A busca pela clareza e pelo equilíbrio das ideologias. Então sempre teve essa busca aí, né, de clareza e equilíbrio perante as ideologias. Outro aspecto importante de frisar. O amor pelo nacionalismo em um contexto de intensas investidas comerciais a outros territórios a partir das navegações. Então esse apreço aí pelo nacional, a valorização do nacionalismo, é algo bem impactante também para esse movimento.
os aspectos formais. O classicismo teve enorme apreço pelo soneto, explorando e difundindo como modelo de poema a ser escrito. Então, ressalto que o classicismo teve enorme apreço pelo soneto. Então, o soneto foi bem impactante nessa época aí, né? Foram escritos diversos tipos de sonetos, né? Como modelo de poema a ser escrito. Além do soneto, os poetas adeptos ao classicismo valorizavam a imitação das formas clássicas, visando ao equilíbrio formal, além do emprego da medida nova, como um contraponto à medida velha explorada na Idade Média. Tá? Já vimos anteriormente o que é medida nova e medida velha, certo? Então sempre tem essa busca aí, as formas clássicas, que visa o equilíbrio formal, certo? Em contraponto à Idade Média, né? Então, o classicismo, como já disse, tem raiz do humanismo e já vinha desde aquela época quebrando alguns paradigmas da Idade Média, né? De como as coisas deveriam ser feitas. O individualismo. O homem é colocado em posição central e passa a ser guiado não somente pela Igreja, mas também por suas emoções e suas escolhas. Então, o homem passa a não ser guiado somente pela Igreja, certo? E sim por suas emoções e escolhas. Assim, ele torna-se um crítico e responsável por suas ações no mundo. Então, com o individualismo, o homem para de pôr culpa em outras ações e começa a se ver como responsável de suas próprias ações perante ao universo. Universalismo. O homem renascentista busca ser um polímata, ou seja, aquele que se especializa em diversas áreas. Então, esse movimento se preocupa com o universal, o universalismo, certo? Em que uma pessoa é multifuncional, acabando-se a tornar especialista em diversas áreas e não somente uma. Universalismo, multifuncional, especialista em diversas áreas. Ok? O racionalismo. O racionalismo, pessoal, irei deixar para o próximo vídeo, certo? E aí, logo após, iremos ver alguns tipos de racionalismo e eu adentrarei para falar de dois grandes autores para a época, certo? Então, vamos continuar
na parte 2 falando das características do classicismo. Irei retomar brevemente as que já falei. E após irei falar da bibliografia de grandes autores e trarei um texto, certo? Para analisarmos. Lembrando, como uma extensão do meu projeto, vocês podem estar perguntando nos comentários alguma dúvida. E eu estarei respondendo aí também como uma extensão do projeto, tá? Então, aqui ficaremos pela primeira parte. Lembrando que já vimos o trovadorismo, né? A época dos feudos, feudais, Idade Média. Né? Vimos o humanismo, que surge a burguesia, né? O pessoal começa a ir para as cidades, as indústrias, certo? Novas navegações, comércio fomentado. E agora estamos vendo o classicismo. É importante estar linkando esses movimentos na ordem cronológica para vocês estarem se situando. O classicismo tem raízes do humanismo, certo? Eu trouxe algumas de suas características. Então, para o primeiro vídeo é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro e até o próximo.